Olá, segundo período, como é que vai? Vamos continuar trabalhando sobre os transtornos mentais? Seguinte, aula passada nós falamos sobre anorexia e essa aula a gente vai trabalhar bulimia, ok? Cuidado para não confundir um transtorno com o outro. Todos os dois transtornos, tanto a anorexia quanto a bulimia, são transtornos alimentares. Porém, a característica da bulimia é diferente da anorexia. Na anorexia, a principal característica é a visão distorcida do corpo. Já a bulimia, ela não tem essa visão distorcida do corpo. Ela não olha no espelho e enxerga o corpo dela de forma que não é real. Na bulimia não tem isso. O que é então a característica da bulimia? A bulimia, a pessoa que tem bulimia, né, esse tipo de paciente, ele tem uma certa compulsão em relação ao alimento. Ele vê aquela comida, ele é a fonte de prazer dele, essa comida. Ele quer comer, e ele vê um bolo de chocolate, e ele não consegue comer só um pedaço, ele quer comer o bolo inteiro. Ele acha que ele tem que comer aquilo, é um prazer que ele tem, e quando vê, ele já comeu muita quantidade de comida por ter essa compulsão alimentar, que é a principal característica da bulimia. Porém, como ele teve essa compulsão alimentar, ele não quer engordar, dá uma consciência pesada nesse paciente, e ele fala, nossa, depois que ele comeu, para que eu fui comer um bolo inteiro? Aí o que ele faz? Ele tem uma atitude que é de provocar vômito, para tirar aquele alimento que ele ingeriu de forma excessiva. Alguns provocam vômito, alguns tomam laxante, mas o mais comum é provocar vômito. Aí ele despista depois que ele comeu, despista, vai lá para o banheiro. Muitos colocam o cabo da escova de cabelo ou da escova de dente na garganta até ele vomitar, né, todo aquilo que ele alimentou de forma compulsiva. Esse tipo de paciente também, ele esconde comida, ele finge que não comeu para as pessoas de fora. Tem uns que colocam comida debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, no carro, né? Porque ele come um pouquinho só na frente dos outros, mas assim que as pessoas saem, ele vai lá e come compulsivamente, aonde vem esse arrependimento dele para poder eliminar aquilo que ele ingeriu. Mas ele não tem a visão distorcida do corpo. A bulimia, diferente da anorexia, ela não fica tão visível no paciente não, sabe, gente? Porque na anorexia o paciente vai ficando muito magro, né? Aí você tem uma percepção. Então, quem tem algum familiar que tem bulimia, é mais difícil perceber esse transtorno na pessoa que tem bulimia do que na anorexia. Porque na anorexia, como ela não tem os nutrientes no corpo, ela vem, né, o corpo vem reclamando, vem mostrando os sinais que eu falei na aula passada, a queda do cabelo, né, o enfraquecimento das unhas, a pele vai descamando e tudo. Já a anorexia, aliás, já a bulimia, a pessoa come mais quantidade, ela vai vomitar, mas ainda fica alguns nutrientes, então ela não é uma pessoa magrela, mas geralmente ela não é muito gordona também não, né? Tô falando geralmente porque em psicologia sempre cada caso é um caso, não dá pra gente generalizar 100%, mas ela não tem aquela magreleza da anorexia, ela já tem um corpo assim tranquilo, né, que passa batido, a gente não nota. Sabe quem que é um profissional que geralmente descobre bulimia? Dentista. Às vezes o adolescente, né, que é muito comum em adolescente, ele vai no dentista, o dentista já começa a perceber, porque na dentição da pessoa com bulimia, os ácidos do nosso organismo que voltam na hora que o paciente vai vomitar, ele vai começando a corroer os dentes. E aí o dentista começa a perceber, geralmente chama o familiar e é onde que o familiar descobre que aquele adolescente, né, o paciente tem o problema da bulimia e vai procurar o tratamento. Além dessa consequência da dentição, né, é muito comum as pessoas que têm bulimia ter muitos problemas de estômago.
Tem gente que já teve bulimia, já curou dessa bulimia, mas ele ainda passa anos com problemas estomacais, com medicação constante, porque machuca muito, né, essa região toda aqui do paciente. Como que seria o tratamento da bulimia? 3 profissionais também. O psicólogo, para poder descobrir qual situação traumática que está reprimida no inconsciente desse paciente e essa situação está manifestando em forma de sintoma, né? Então tem que ter o psicólogo ali para poder descobrir, para poder falar sobre isso. O psiquiatra, que vai trabalhar com a medicação também, que vai controlar essa ansiedade desse paciente com essa compulsão, e ele também tem que ser orientado para um nutrólogo, né, um nutricionista que vai conseguir ajudá-lo nessa questão alimentar, né? Então seria esses 3 profissionais para apoiar aí, né, na cura, no tratamento da bulimia, tá certo? Então, de forma geral, a bulimia é isso. Esses são os tipos de tratamento com essa característica principal da compulsão alimentar e essa necessidade que ele tem de voltar o alimento, né? O arrependimento, ele arrepende e vai tomar o laxante, vai colocar o dedo na garganta para poder vomitar e eliminar aquilo que ele comeu compulsivamente. Então essas são as características principais da bulimia, ok? Então um grande abraço e até a próxima!